Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! A importância do jogo de terça-feira, vamos falar sobre isso também, porque a Copa do Brasil era uma competição que o Flamengo botava muita expectativa para ir avançando por conta da parte financeira. A Libertadores também tem uma parte financeira muito interessante, mas não chega a ser até durante as fases na mesma forma. O Flamengo, se tivesse passado pelo São Paulo e o Atlético, seriam mais de 10 milhões que ia ter colocado na conta. Para a gente ter uma noção, o patrocínio da Union Life, que era no calção, rendeu um pouco mais de 3 milhões para o Flamengo por ano. Então, essas competições são bem importantes para o Flamengo na temporada, e o projeto do Flamengo é pelo menos chegar à semifinal da Libertadores, ganhando aí pelo menos quase 19 milhões de reais. Mas para isso tem que vencer o Racing, então ganha um peso a mais nessa participação, esse jogo contra o Racing, porque a gente vinha falando aqui no começo do programa, o Flamengo tem que ficar com o Diego Alves, o Flamengo tem que ficar com o Pedro, Thiago Maia. São jogadores que são caros, são jogadores a nível de seleção, que tem mercado ainda no futebol da América do Sul e também no futebol da Europa. Assim, Diego Alves não sei mais por conta da idade, mas é um grande goleiro. A gente tem que avaliar isso tudo. Então, eu acho que tem que ter uma conversa também com os jogadores, porque é importante, né, o Paulinha, a gente quer ganhar, óbvio, mas também numa temporada atípica, como a gente sempre fala, que não tem torcida, que teve queda no sócio-torcedor, a bilheteria não existe. Então, o Flamengo tem que pagar a conta e ainda tem que se preparar para manter jogadores caros, que é o que a gente tem, né? Exatamente, e o próprio gerente de marketing do Flamengo, já quando teve aquela reestruturação do programa sócio-torcedor, ele falou que era uma das maiores receitas do clube, né? Uma das principais receitas, então teve uma queda bem brusca durante a pandemia, é um cenário totalmente diferente, totalmente apático. E aí a gente volta na questão do planejamento, João. Acaba sendo uma coisa um pouco repetitiva. O Flamengo visa ir bem, né, ir avançando na Libertadores, porque, enfim, vai atrás do tri, obviamente, mas vai atrás das premiações. Mas será que esse planejamento na outra mão é como se fosse uma via de mão dupla? O meu planejamento é conseguir ir avançando para poder chegar ao título, para poder ir ganhando de premiações e poder usar esse dinheiro para fazer esse caixa girar, poder contratar meus jogadores, poder manter. Mas será que a outra via do planejamento está funcionando? Porque a gente já viu que lá na frente o planejamento foi falho. Então, não adianta você planejar, você ter a meta lá na frente, mas você ter falhas de planejamento durante o caminho, porque você não vai alcançar. Então, o planejamento, a outra via do planejamento está, como que eu vou... Que palavra que eu vou dizer? Meu Deus, me fugiu. Mas ela está bem estruturada? O planejamento está bem estruturado a ponto de aguentar o trajeto até a meta? Essa é a questão. É todo um trajeto. A gente tem planejamento? A gente tem tudo estruturado para poder chegar até a meta? Eu acho que esse é o principal ponto. Para você, Letícia, só antes de ler o comentário do Urubu Rei, falando aqui, o Racing tem bons jogadores, como a dupla de ataque, Gustavo Henrique, Léo Pereira e o zagueiro Lincoln. Eu ainda parei para ler, esse cara é muito bobo, cara. A gente fala... É um fanfa. Esse É um fanfa. Mas vai, Letícia. Eu achei que a produção gosta da resenha também. A gente aqui falando no assunto sério, ele vem e coloca isso. Mas vai, Letícia, tá contigo. Até me desconcentrei aqui. Falando sobre a questão do planejamento financeiro, é normal até que os clubes projetem todas essas classificações, mas assim, acho que o Flamengo foi bem ousado. E trazendo pela Copa do Brasil, o Flamengo projetou ganhar até pelo menos o segundo lugar. É muita coisa, assim. A gente sabe que teria totais condições, mas você contar com o dinheiro é tenso, é diferente. E aí você cai e já perde 30 milhões nessa brincadeira aí por baixo, no mínimo. E você falou também sobre a questão de bilheteria, João. Acho que são mais de 200 milhões que o Flamengo perdeu. Então, assim, só bilheteria, Copa do Brasil, sem falar nos outros patrocínios que foram perdendo aí ao longo do caminho por conta da pandemia, mais de 230 milhões que o Flamengo perdeu.
Então agora, esse jogo do Racing é aquele jogo vida ou morte, por questão financeira do Flamengo. Porque se não classificar contra o Racing, ganhar esse dinheiro, jogar as quartas de final contra o Inter ou contra o Boca e classificar, e chegar pelo menos até a semifinal, vai ser difícil. Porque se já projetou, já perdeu todo o resto da Copa do Brasil, perdeu também o da bilheteria, que é um dinheiro que você conta, que você sabe que a torcida ia estar ali e tudo mais, ainda mais vindo de um ano glorioso como 2019. É bem complicado e agora é isso, é tudo ou nada. Tem que sentar ali com eles, pré-eleição e falar assim, querido, acorda, vocês precisam ganhar o jogo da vida de vocês. Pedro, se for pro jogo, atento, é a chance, porque você corre muito risco de perder tudo isso e não conseguir comprar ninguém, porque vai ficar prejudicado financeiramente. Vai fazer o quê? Voltar a se endividar para comprar grandes jogadores? Ou vai deixar o Pedro embora? E vai deixar não renovar com o Diego Alves, porque não vai ter dinheiro? Vai deixar o Thiago Maia também, que só acaba em junho? O que vai acontecer? A questão financeira do Flamengo agora tá tranquilo, tá tudo bem, é um dos melhores clubes do país nesse quesito, mas também agora a pandemia afetou todo mundo, e isso não tira o Flamengo, que também foi total afetado, como a gente já trouxe, estamos cansados de saber. E agora a Libertadores é foco total e tem que passar, porque tem que contar com esse dinheiro. Então o jogador precisa entrar ligado no jogo, porque ainda tem isso, né? Eu não sei a sensação que vocês têm, mas para mim, no segundo tempo, o Flamengo dorme pelo menos por uns 10 minutos. Volta do intervalo morto. Parece que dormiu no vestiário, não acordou e teve que ir para campo correndo. Contra o São Paulo foi assim também, que a gente tomou o gol do Brenner, assim, contra o Inter. Eu acho que no início dos tempos, o Flamengo demora para ligar. Contra o Inter a gente tomou gol cedo também. Mas eu acho falha que contra o Atlético Mineiro. Pior ainda, a sensação que eu tenho é que eles dormem nos 15 minutos lá, tranquilinhos, e acordam aí, vamos. E aí demoram 7 minutos para começar a se ligar. E quase todos os gols, como você falou, assim, se não tomou gol, levou chance, assim, pesada de sofrer gols logo nos inícios do tempo, tanto do primeiro quanto do segundo. Então, e é um jogo de Libertadores, mata-mata, contra time argentino, não pode pecar em nada, em nada. É não perder chance lá no ataque, é não falhar na defesa, é o meio ali, tá todo sincronizado, porque uma bola decide jogo. Uma bola decide jogo. Então, assim, precisa estar ligado, porque sabe que aquilo ali é o jogo da vida do campeonato. Hoje, no caso, né, na terça-feira, o Flamengo e Racing vai ser o jogo do campeonato. E sucessivamente vai ser assim, passando pelo Racing, o próximo confronto contra o Inter ou contra o Boca vai ser o jogo da vida, porque tem que ser assim até o final. O Marcos Braz até brincou assim, né, em coletiva não, na pré-eleição ele até ele faz aquelas chamadas lá, né, com os jogadores gritando, e ele fala, são só 6 joguinhos, e é exatamente isso, tem que pensar e tem que etapa por etapa. Então o Flamengo precisa entrar com foco total, porque uma falhazinha assim na Libertadores vai ser complicado de reverter. Pois é, jogo catimbado, a gente sabe quanto é time argentino, como você destacou bem, eles acham um gol aí, quero achar que não, mas se tivesse que escolher não, opinar se o Flamengo tomar gol ou não, a gente não tem mais confiança para falar que o Flamengo não vai tomar gol. A gente tomou gol do Bragantino, a gente tomou gol do Goiás, a gente tomou gol do Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Foram 3 jogos no Campeonato Brasileiro que a gente não tomou gol. Só lembrando, foi Coritiba, Santos e Sport. Então, é complicado.